Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. 18 de abril de 1857. 18 de abril de 2011. 154 anos se passaram desde o início da codificação da doutrina espírita. Diante da partida precoce do Cristo para o mundo espiritual. E então, ele os adverte. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que é o Espírito Verdade, que vos revelará muitas coisas que eu não vos posso revelar agora, bem como recordará muitas coisas que eu vos tenho dito. Diante de tantas colocações existentes no Evangelho do Cristo, retratando a reencarnação, talvez esta seja extremamente clara para todos nós. Porque se Jesus disse aos seus discípulos que eles não poderiam entender muitas coisas naquele exato momento, por falta de maturidade psicológica, intelectiva e espiritual, e que ele mandaria um Consolador, numa época futura, para lhes dizer exatamente o que ele gostaria de dizer, e ainda recordar com eles muitas coisas que Jesus, havia dito aos discípulos. Está aí uma prova inconteste da reencarnação. Ou seja, aquelas criaturas estariam em outra época, recebendo a presença do Consolador, que iria dirimir algumas dúvidas, acrescentar outros informes e ainda recordar muitas coisas que o Cristo havia lhes dito naquele exato momento. Mas, de qualquer forma, está aí a proposta concretizada no Espiritismo do Consolador prometido por Jesus. Qual doutrina mais consoladora do que o Espiritismo? Se ela fala que a morte não existe. Só existe vida no plano físico e no plano espiritual. Uma doutrina que nos aclara que não é necessário nós desencarnarmos para encontrarmos com os nossos parentes que nos antecederam no além-túmulo. Basta nós dormirmos. Vamos sair do corpo, vamos encontrar com os nossos amigos que nos antecederam, vamos estar com eles e no outro dia de manhã vamos voltar e reiniciar a nossa faina diária. Qual doutrina mais consoladora do que essa que diz que os benfeitores, os nossos parentes e até outras entidades podem se comunicar conosco a qualquer momento através dos canais mediúnicos? Às vezes até através da psicografia. Qual doutrina que é mais consoladora do que o Espiritismo, que diz que por mais que tenhamos claudicado, sucumbido diante das provas, das expiações, temos novas oportunidades em épocas futuras através do processo reencarnatório? De tal forma que a doutrina espírita, basta estudarmos-la para entendermos a grandeza desta filosofia, dessa ciência, desta religião em nossas vidas. Existe uma frase matemática que é esta aqui. 4 é igual a 2 mais 1 mais 1. Para mudar isso aqui, nós temos que mudar o universo. Não tem jeito. Existe uma outra fórmula, que é exatamente essa. Depressão é resultado de uma causa não aceita, gerando um ressentimento e autocomiseração. Também não tem jeito de modificar esta fórmula.
Todos nós gostaríamos de ser felizes. Todos nós aspiramos à felicidade, isso é imanente. Só que de uma maneira equivocada. Por exemplo, nós achamos que para sermos felizes nós temos que primeiro sermos saudáveis, sadios. E não é verdade. Nós precisamos ter uma condição socioeconômica muito boa para sermos felizes. Também não é verdade. Nós precisamos ter uma família bem constituída, sem problemas. Aí não vamos ser felizes. Também não é verdade. Nós precisamos viver longamente, sem problema nenhum, para sermos felizes. Também não é verdade. Por isso é que a humanidade se encontra um pouco conturbada na trajetória do tempo. Se comprometendo e deixando de ser feliz. Porque eu entendo que Deus, esse Pai de restrito amor, gostaria imensamente que nós fôssemos felizes. Isso nós não somos, por quê? Exatamente por conta dos nossos equívocos. Pelo fato de nós não aceitarmos muitas coisas tão óbvias em nossas vidas. Tem gente, por exemplo, que não gosta de viver. Tem pessoa que não suporta a vida. E fala textualmente, eu quero morrer. E é uma pessoa extremamente infeliz. Porque quem não quer viver, no meu ponto de vista, é extremamente feliz. Infeliz porque, de qualquer forma, nós temos que viver. Se nós não vivemos aqui no plano da carne, nós vamos viver no plano espiritual. E muitas pessoas acham que nós, ao desencarnarmos, vamos mudar o nosso teor mental. Não vai. Nós vamos continuar do lado de lá do jeitinho que nós estamos do lado de cá. Com a mesma mentalização. Com o mesmo teor mental. A pessoa que está aborrecida, chateada, inconformada, e pensa até em se matar e achando que vai se libertar, lê do engano. Vai chegar do lado de lá e vai ter duas frustrações. A primeira é que vai continuar viva. Morte não existe. E segundo, que pensa que vai resolver o problema desencarnando. Não vai. Não só não vai, como vai se distanciar da problemática que ficou aqui para trás e que careceria de um corpo físico para enfrentá-la e a criatura não tem e vai ter que esperar uma nova reencarnação. E para reencarnar não depende da vontade da gente, vai depender de um esquema no plano espiritual. E aí o outro lado negativo também. A próxima reencarnação vai ser pior do que essa. Então, é a parábola dos talentos. Deus dá para nós os talentos. Teor mental, da condição física, dá braços e pernas, da família, dá uma doutrina, dá uma religião, dá milhões de oportunidades para nós acrescermos na nossa bagagem espiritual, pelo bom uso desses talentos, outros talentos. Agora, quando nós não fazemos uso dos talentos que nós temos, certamente serão tirados, naturalmente. Então, a criatura precisaria aceitar melhor a vida, se alegrar por viver. Que bom que é viver. Levantar de manhã e dizer, nossa, esse dia de hoje vai ser demais. Vou arrebentar a boca do balão. Mas tem pessoa que já levanta entristecida, aborrecida, chateada, e até inconscientemente isso acontece. Você quer ver um exemplo disso? É muito frequente a pessoa crescer a barriga do meio-dia para tarde. Vai no consultório médico, olha minha barriga, ó. Um bumbo. Mas que hora que a sua barriga cresce? Ah, do meio-dia para tarde. Porque levanta de manhã não tem emoção nenhuma, né? Dormiu, está tudo bem. Mas já levanta e pensa assim, nossa, esse dia de hoje vai ser terrível. E já começa a maquinar, mentalizar. Vai bloquear o centro da emoção, que é o sistema límbico, que está aqui na cabeça, que comanda todo o aparelho digestivo. E ao bloquear o sistema límbico, automaticamente, com uma emoção não muito ajustada, aqui vai parar tudo. Porque nós temos dois cérebros, um na cabeça e um na barriga. E eles trabalham sincronicamente, certinho? Quando o cérebro da cabeça não funciona bem, o da barriga também não. Então,
do meio-dia para a tarde a barriga cresce, estufa. No outro dia levanta, a barriga está murchinha de novo. Por quê? Porque a criatura já levantou pensando coisa errada, já maquinando coisa errada, e no negativismo, no pessimismo, logicamente, mente sã, corpo são. Se a mente não vai bem, o corpo também responde de uma maneira errada. Então, nós temos que levantar de manhã e dizer, meu Deus, que bom, mais um dia, vou me construir, e olha, que bom ter a oportunidade de fazer tantas coisas. Então, nós temos que aceitar a vida. Porque se não aceitar, vai se ressentir. E se ressentir, a pessoa vai reclamar. Aí fecha a depressão. E depressão não é nada legal. É uma doença terrível. Então nós temos que começar a aceitar tudo. Tem pessoa que não é fixada nos animais. Eu tenho uma cliente que ela perdeu um animalzinho. Quase morreu junto. Quase desencarnou junto com a cachorrinha dela. Ficou magra, não comia mais. E tanto é que ela foi no consultório. Eu falei, mas ela desencarnou, você vai desencarnar também? Não, continue viva. Coma. Ah, mas perdeu a graça, porque ela é minha companheira, quando eu ia comer ela estava junto de mim. Mas tudo bem. Ela foi para o plano espiritual e você ficou aqui, ela está viva lá e você vive aqui. Então continue cuidando da sua vida. E fique tranquila que a sua cachorrinha vai voltar breve. E às vezes, pela afinidade, volta na sua própria casa. Porque é assim, os animais desencarnam, por afinidade, às vezes fica por ali mesmo, arruma um jeito de reencarnar e o plano espiritual, que é muito sábio e benfazejo, joga aquela criatura novamente na nossa casa. O Chico Xavier tinha uma cachorrinha que reencarnou com ele 3 vezes. O mesmo espírito. Logicamente que veio num animal do sexo masculino, depois voltou numa cachorrinha, depois voltou no outro animalzinho do sexo masculino, mas era o mesmo espírito, voltou por afinidade dentro da casa do Chico. Então, quando a pessoa perde o animal, ela quase que perde a vida. Ela se entrega. Mas como pode a gente colocar a nossa vida vamos dizer, na vida de um animalzinho? Não sou apologista de tratar mal o animal. Pelo contrário, tem que tratar bem. Mas existe um livro chamado Cartas e Crônicas, do Humberto de Campos, que ele fala, prepara para a morte. E nesse livro, essa lição, me parece a lição número 10, o Humberto de Campos chama a atenção para o desapego que a gente tem que ter com tudo para desencarnar bem. E eu até diria para viver bem também, para você desapegar. Porque quando a gente fica apegado no animalzinho que desencarnou, a gente vai desencarnar junto? Não, pelo contrário. Nós temos que continuar a nossa vida com plenitude, numa boa. Sendo feliz. Porque a definição de felicidade dada pelos Espíritos, está no livro dos Espíritos, para nós sermos felizes, materialmente falando, significa estarmos contentes com o que nós temos. O que nós temos, ficarmos felizes com o que nós temos. Moralmente seria ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, para nós sermos felizes, primeiro estarmos contentes com o que nós temos materialmente. Segundo, procurar ter a consciência tranquila, desincumbindo da tarefa que nos é própria. E ter a fé no futuro, porque existe uma continuidade. A vida não para. A vida, inexoravelmente, ela caminha. E nós temos que caminhar junto com a vida. E quando a pessoa não aceita o desencarne de um parente? É a mesma coisa. E a pessoa desencarnou. Foi para o plano espiritual, bom para ela. E nós ficamos aqui. Nós temos que cumprir nossa tarefa. E ainda falta muito tempo. Tomara, né? Que falte muito tempo. Então nós vamos cumprir nossa tarefa. A pessoa desencarnou, voltou para o plano espiritual, bom para ela. Há algum tempo atrás, minha mãe sempre foi muito saudável, muito sadia. Teve uma pedra na vesícula, nós a operamos, mas sempre foi uma pessoa muito saudável. E um dia eu descendo andar lá com ela, ali mais ou menos em frente ao jornal Bom Dia, hoje, eu disse para ela, mãe, se a senhora desencarnar, eu não vou ficar triste. Ela olhou para mim, assim, indagativa, eu falei, mas a senhora entendeu bem o que eu estou falando? Se a senhora desencarnar pela lógica, vai primeiro do que eu não vou ficar triste. Mas deixe-me explicar, eu dizendo a ela, olha, a senhora
meu pai desencarnou, eu tinha 1 ano de idade. E minha mãe ficou com 6 filhos. Lutou, batalhou. Eu disse, a senhora cumpriu sua tarefa, nós estamos criados, cada um já tem a sua programação, já está tudo certinho, já não dependemos mais da senhora em termos diretos. Se a senhora desencarnar, vai voltar para o plano espiritual, vai encontrar com meu pai, deve ser um reencontro maravilhoso, vai estar com o seu anjo da guarda, nem se diz o quanto isso é importante. Os seus amigos que estão do lado de lá, então a senhora vai estar bombando, feliz do lado de lá, numa boa, e eu vou ficar do lado de cá feliz também. Já me entendeu? Bom, pensando assim, você tem razão. Então não vamos falar nisso mais. 1 semana depois, minha mãe ficou doente. Em 3 dias, ela desencarnou. E nós éramos 10 médicos, eu e mais 9. E não soubemos o que ela teve, e ela desencarnou. Na última hora, o Dr. Roberto ainda abriu o abdômen dela, achando que era uma trombose. Não tinha nada, e ela foi embora, e nós não soubemos o que ela teve. Muito provavelmente, o plano espiritual nos chamou lá em cima, e nos conscientizou, olha, sua mãe vai voltar. E eu tive uma conversa, entre aspas, tão infantil, né? Com ela, mas aquilo veio na minha cabeça, eu falei com ela, certamente já uma reminiscência do que nos for informado, da volta dela, muito saudável, cheia de vida, 69 anos, então foi a razão da nossa conversa. E eu nunca fiquei triste com o desencarne da minha mãe. O meu padrasto, que passou a conviver com ela, chegou para mim e falou, Aguinaldo, você não gostava da sua mãe? Eu falei, por quê? Por acaso eu fui mau filho? Não, isso é que está na minha cabeça, porque vocês eram assim, tão chegados, e de repente você não ficou triste hora nenhuma. Eu falei, lógico, eu não fiquei triste nem vou ficar. Minha mãe está no plano espiritual, numa boa. Você vai ficar com ciúme, mas eu sou obrigado a te falar, com meu pai. Feliz da vida, minha mãe cumpriu a tarefa dela numa boa, e ela está bombando, e eu estou feliz por ela. E eu nunca fiquei triste com o desencarne da minha mãe, porque sempre ela esteve na minha mente muito bem do lado de lá. Agora tem pessoa que fica, meu Deus, o fulano morreu, como é que vai ser, quando é que vou encontrar? Ainda tem filosofia que diz que vai encontrar só no dia de juízo, né? Quando todo mundo vai acordar. Nem sei quando vai ser esse dia, né? Não, a doutrina espírita é clara. Hoje à noite nós vamos sair do corpo e muitas das vezes vamos encontrar com os nossos parentes que nos antecederam. E a vida continua. Eles lá e nós aqui. Bom para quem foi. Nós estamos aqui, vamos continuar. Porque nós temos uma tarefa longa. Mas saber aceitar a morte. E a morte é uma coisa tão natural como nascer. Nós temos que se preparar para isso. Nossos filhos podem ir antes de nós. É uma realidade. Não vão morrer, vão simplesmente voltar para o lado de lá. Tem uma senhora que entrou num processo depressivo tão grande porque perdeu o filho. E a história foi interessante porque ela foi no meu consultório e estava depressiva. Eu disse para ela, vai a uma casa espírita, receber uma mensagem do seu filho. Ela disse assim para mim, doutora, eu vim aqui para o senhor me tratar, não vim aqui para o senhor me mandar para o centro espírita, não. Aí eu, não, me desculpe, eu só quis assim, no afã de querer ajudar a senhora, fiz essa colocação, mas tudo bem. Ela tinha 3 filhos, e o cunhado tinha 3 filhas, e o cunhado sempre viajava, e queria que um dos filhos dela um deles fosse com ele. Mas ela não deixava, porque o cunhado era muito irreverente no trânsito, e vivia brigando. Até que um dia, tá bom, se eles quiserem ir, tudo bem, eu não vou mais dizer que não, porque você vive brigando comigo. Pois então, segunda-feira eu vou viajar, você pede para um deles ir comigo. Aí a mãe chegou para o filho e falou assim, meu filho, segunda-feira seu tio vai viajar aqui perto e você faz companhia para ele. Mãe, eu não posso. Eu tenho que fazer matrícula no colégio, já combinei com meus amigos, eles vêm aqui, eu não posso. Não. O seu tio vai brigar comigo de novo, achando que nós armamos um esquema aqui para você não ir com ele. Eu já não aguento mais. Não, você vai. Na segunda-feira, o tio buzina na porta. A mãe chega, acorda o filho. Tem moleque de férias, acordar às 7 horas da manhã, né? Já levanta de mau humor.
Seu tio está aí, bota a roupa depressa, ele está te esperando. Mãe, eu não lhe disse que eu não posso ir? Porque meus amigos vêm, nós vamos fazer matrícula? Não, não, meu filho, vai, é rapidinho, ele volta, eu vou fazendo uns biscoitinhos aqui, leva os seus amigos no papo e você vai. O menino era obediente à mãe, levantou, colocou a roupa, nem pediu bênção, que era praxe, nem olhou para trás, entrou no carro e foi embora. 2 horas depois a notícia, os dois, ultrapassando na lombada, desencarnaram. Aquela mãe nunca mais se perdoou, nunca mais perdoou o cunhado, e depois de 3 anos, aliás, de 7 anos, é conta de mentiroso, mas 7 anos, ela vai no meu consultório. Setembro de 1979. No dia 11 de janeiro de 1981, ela volta no consultório. Quase 2 anos depois. Porque do momento que eu falei para ela ir uma casa espírita para pegar uma mensagem, ela nunca mais voltou no consultório. E aí eu fiquei me penitenciando, porque eu fui assim muito efusivo, arrojado na proposta, querendo aliviar aquele coração sofrido. E ela não aceitou a ideia e desapareceu. Mas ela voltou no dia 11 de 1981 e falou: doutor Aguinaldo, estou viva. Eu estou percebendo, eu tinha uma ficha, né? Ainda não tenho o dom da vidência, certamente ela estava encarnada, né? E ela apareceu e disse: estou viva. Eu falei: pois então, que bom. Me conta o que aconteceu. Ah, doutor, ontem eu fui em Ielar assistir uma palestra do Divaldo. E eu estava lá, no dia 10 de janeiro de 1981. Eu estava lá, mas logicamente não participei nem um pouco da história dela. Mas ela disse assim: eu fui e tive vontade de conversar com ele logo depois da palestra. E aí eu cheguei perto dele e ele disse assim para mim: nossa, que moço bonito que está do seu lado, parece muito com você. Até ainda olhei, disse: não, a senhora não deve estar vendo, é seu filho, aquele que desencarnou com o tio na lombada, e foi tecendo considerações. Um sorriso tão lindo, parece até com a senhora. Aí ela desmontou. E foi: Divaldo, porque só agora, depois de 9 anos, que ele me manda uma notícia. Não, ele até tentou trazer a senhora mais cedo para o espiritismo, mas hoje foi a primeira vez que a senhora entrou num centro espírita. Quando falou para essa, mas como? Ele, até isso ele sabe? Não, seu filho está me falando, ele é que disse, não sou eu. Então, e ainda está dizendo que naquele dia que ele desencarnou com o tio, ele tinha um compromisso de se integrar a um grupo no plano espiritual para cuidar de jovens viciados em drogas. E que hoje as suas lágrimas são amargas, sem razão de ser, enquanto que ele está realmente trabalhando para amenizar as lágrimas de mães que choram por uma razão justa pelos seus filhos drogados. E ainda está dizendo aqui para mim, para eu dizer para a senhora: se a senhora quiser trocar as lágrimas amargas por lágrimas de felicidade, comece a ajudá-lo, trabalhando junto a esses espíritos adictos de drogas. A Dona Maria Aparecida, a partir daquele dia, parou de chorar e foi trabalhar por essas criaturas infelizes. Se perdoou, perdoou o cunhado e entendeu que o plano espiritual está muito acima da mesquinhez dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos pontos de vista. Então está tudo certo, tem a mão de Deus. Maria Dolores fala assim: não lamentes, alma boa, contratempo que te aconteça. Que a luta não te esmoreça, pois nada existe sem valor. Aquilo que te parece um desencanto devuto é sempre um socorro oculto atuando em teu favor. Portanto, não chores por bagatelas. Guarda a fé por agasalho. Deus te sustenta o trabalho atuando em derredor. Contrariedades no tempo, quase sempre em maioria, é o socorro que Deus te envia, por bênção do mal menor. Então, às vezes nós lamentamos por algumas coisas que acontecem e ficamos lamentando por tempão, enquanto que a mão de Deus nos ajudando. Algum tempo atrás, meu irmão me propiciou uma viagem, pescar, lá no Araguaia. Para quem gosta, né? Eu não sou muito
feito a pescaria, mas eu iria passar uma semana com ele lá numa boa. E me programei, arrumei a agenda, tudo certinho. Iria amanhã. Hoje à noite, chega no meu consultório a minha prima com hemorragia, mas daquela da brava. Logicamente, passei a noite operando, no outro dia cuidando dela e a viagem ficou frustrada. Naquela época não tinha telefone na fazenda do meu irmão lá em Goiás. Ele ficou me esperando a semana inteira e eu não fui. Com tudo arrumado, com os amigos, tudo certinho. Eu me frustrei? Não. Porque eu lembrei dessa poesia da Maria Dolores. Até a mãe do Dr. Bezerra de Menezes dizia assim, boa romaria faz quem em casa fica em paz, não é? A gente às vezes lamenta, nessa viagem poderia acontecer um acidente, alguém poderia ser picado por uma cobra, alguma coisa negativa poderia acontecer. E o plano espiritual determinou que eu não fosse, e eu, de uma certa forma, entendendo, não me aborreci. Porque é mais ou menos assim, quando frustra uma viagem, meu Deus, eu programei, já não tem chance de viajar, não deu certo. É a bênção do mal menor. É o carro que bate, é o avião que cai, é o animal que pode nos ferir. Deus sabe fazer tudo para o bem da gente. Nós precisamos entender que a proposta divina sempre é para o bem da gente. E tudo que acontece tem um aval do Criador. Agora, a pessoa inconformada não aceita. Não quer aceitar. Algum tempo atrás, uma moça me procurou, estava num trabalho extremamente insatisfeita. Eu falei, sai do trabalho. Eu não como largar meu trabalho, está difícil arrumar um serviço. Hoje não, né? Hoje já melhorou, mas algum tempo atrás era mais complicado. Eu disse para ela, larga do serviço, porque se você continuar lá, você vai ficar doente e vai acabar morrendo. Até ainda brinquei com ela, você tem mãe? Lógico que eu tenho. Você tem pai? Então vai comer de graça na casa deles, larga esse serviço. Passado um tempo a mãe me liga, doutor Aguinaldo, que bom, minha filha voltou a ser aquela menina de antes, alegre, feliz, porque ela estava terrível, numa melancolia, numa tristeza, minha filha sumiu, desapareceu, não era mais a minha filha. Agora não, agora está bem, está aqui em casa, está feliz da vida. Desempregada, logicamente, mas estava feliz da vida. Passado um tempo, a mãe me liga, doutor Aguinaldo, muito obrigado, queria te agradecer de novo, a minha filha está trabalhando, mas está feliz da vida. Olha, é a filha que eu sempre tive, alegre, uma pessoa carismática, está feliz no trabalho. Quem trabalha em banco, né, às vezes fica preocupado que seja mandado embora. E fica sofrendo, com medo de ser mandado embora. Ué, não precisa ter medo, entra 8 horas da manhã, sai 5 da tarde. Cumpra seu trabalho. Ah, mas tem meta, se eu não cumprir a meta, vão me mandar embora. Falei, que bom. Num banco, quando você trabalha das 8 às 5, dando o seu suor e o banco não reconhece, se ele mandar você embora, é bom para você. Vai procurar outro serviço, onde vão valorizar você. Ah, mas é difícil arrumar emprego para quem não presta, porque quem trabalha e é bom trabalhador, serviço não falta. Algum tempo eu conversei com um rapaz trabalhando no banco, falei exatamente isso para ele. Passado um tempo ele voltou, você sabe, Aguinaldo, daquele dia para frente eu não me preocupei mais com o banco, estou trabalhando numa boa, e se me mandar embora eu vou para outro lugar. Eu falei, pois então, é assim que eu tenho que fazer. Saí do meu consultório agora, última consulta. Uma moça era assessora de um político numa cidade vizinha. E ali, por questões políticas, o prefeito saiu, entrou um outro, já mandou embora na hora. E ela voltou a ser professora, trabalhar numa escola. E quando voltou para a escola, por questões políticas também, acho que a diretora não gostava muito daquele prefeito onde ela assessorava o seu trabalho, disse assim, você é persona não grata aqui dentro. Aqui você não vai dar aula, você pode arrumar um jeito que aqui você não vai ficar. Eu disse, mas como? Eu vim para cá, fui designado para essa escola, eu sou professor concursado, mas aqui você não vai trabalhar. E acabou cuidando de uma biblioteca no fundo da escola. E aí para ela foi um arraso. Ficou no fundo do poço. Eu disse para ela, mas vem cá, você tem muita aparência, você tem muita bagagem, você tem muita experiência,
Vai fazer outra coisa, mulher, senão você vai acabar desencarnando também e não vai fazer nada do lado de cá. E vai dar trabalho para os negros do lado de lá, chegando antes da hora. Vai fazer outra coisa. Vai ter gente que bota na cabeça que só tem que fazer aquilo. Mas como? Se tem um monte de alternativa, procura uma segunda, uma terceira, uma quarta. Mas viva bem. O Ang Chi, que é um psicanalista, fala que toda pessoa que trabalha frustrada fica doente. Toda pessoa que trabalha frustrada fica doente. Porque a única coisa que nós fazemos 8 horas por dia é trabalhar. Ninguém faz nada 8 horas por dia, a não ser trabalhar. A gente não dorme 8 horas por dia, não come 8 horas por dia, não passeia 8 horas por dia. O que nós fazemos 8 horas por dia, matematicamente, é trabalhar. Então temos que trabalhar contentes. Contente. E temos condições para isso. Se não estamos contentes no lugar, vamos tentar ajustar, porque também não vamos qualquer dificuldade ir embora. Vamos tentar nos ajustar. Mas se for incompatível, vamos procurar outro ambiente. Sermos felizes no trabalho. Nós temos que sorrir no trabalho. Nós temos que atender bem as pessoas que nos procuram para serem atendidas naquele respectivo trabalho. Mas se a pessoa está de mal consigo mesma, infeliz naquele trabalho, como é que ela vai tratar as outras pessoas? Muito mal. E aí começa a somar. A pessoa que é maltratada joga uma carga vibratória negativa. Então, complica a vida da criatura. Então, nós temos que andar alegres, felizes, procurar sempre uma alternativa B, mas temos que estar muito bem com a gente naquele trabalho. Porque se a gente não aceitar, nós vamos sofrer, pagar um tributo muito caro. Outra coisa que o pessoal não aceita muito, as menininhas que estão aqui pedem um namoradinho. Olha, perdeu um, arruma 2, né? Qual o problema? Mas parece que perdeu o namorado, perdeu a vida. Entra naquela conturbação mental, parece que deixou de viver. Olha, perdeu uma namorada, arrume 2, 3, escolhe. Procura uma que seja legal, dá para namorar. O namoro é para isso, para escolher bem. Mas não, perdeu aquela namorada, morre junto. Perdeu o namorado, desencarna junto. Não é por aí. Às vezes perde o próprio marido, ou a própria esposa. E como perdeu numa separação, a criatura sucumbe. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para a gente e se dar o valor que nós temos. Porque o valor é dado a quem tem. Se eu tenho valor, alguém vai me dar o valor que eu tenho. Se não é uma criatura, é outra, não é outra, é outra. Mas nós temos valor e alguém vai dar. Agora a pessoa não se dá o valor. Olha no espelho e fica lá lamuriando. Nem às vezes tem dignidade de olhar no espelho. Tem tanta vergonha da sua persona que a pessoa baixa a cabeça. E aí não vê mais nada. Só vê um fosso que é se projetar lá dentro. E não tem que levantar a cabeça. Não deu certo com fulano, com ciclano, com beltrano, mas vai dar com outra pessoa. Caminha para frente. A vida não para. Ela caminha para frente. Nós temos que aproveitar essa dinâmica da vida. Não deu certo de um jeito, vamos fazer dar de outro. Mas tem que dar certo. Agora tem pessoa que coloca a felicidade dela na mão de uma outra pessoa. Se a pessoa desaparecer, a felicidade dela vai junto. Mas como? Nós temos que ser felizes. O Richard Simonetti não perguntaram para ele como é que ele faz para ser feliz no casamento? Ele disse, sendo feliz antes. Né? A gente tem que ser feliz com a gente. Depois o casamento vem lá a alegria, a felicidade do casamento. Mas não podemos colocar a felicidade nossa num relacionamento. Porque do momento que não existe mais, nós deixamos de existir, deixamos de ser felizes? Não, nós temos que ser felizes. Nós temos que andar alegres, contentes. E vamos caminhar, buscar isso para nós. Eu, cheio de defeito, eu quero que meus filhos sejam felizes. Agora imagina Deus, que é perfeito. Não quer que sejamos felizes? Lógico que Ele quer. Agora a infelicidade está onde? Na ignorância. No equívoco, no desconhecimento de causa. Às vezes a pessoa perde uma fortuna. Dinheiro. O Cristo disse assim, aquele que tiver que fazer um arquivo, que procure fazer um arquivo espiritual, que a traça até hoje não consome. Não fazer um tesouro na terra. Tem gente que é muito ligado na matéria, em dinheiro. E fica, vamos dizer assim, ligado no dinheiro, trabalhando, pensando em dinheiro e só dinheiro. Dinheiro é bom, todo mundo sabe que é. Mas não podemos colocá-lo em
em situação primacial. A vida é eclética, uma série de valores. Agora tem pessoas que são muito avaras, elas são muito ligadas no dinheiro. E não tem nem a alegria, a felicidade de propiciar o bem-estar de alguém doando alguma coisa materialmente. E é uma coisa legal, quando você doa alguma coisa para alguém, a pessoa fica feliz, é a sua alegria, a sua felicidade também. E às vezes o dinheiro foi dado para nós ajudarmos os outros. E vermos os outros felizes, ficarmos felizes também. Alegrar os outros, ficarmos alegres também. Mas a pessoa tem dinheiro e não dá nada para ninguém. Coloca no bolso e cada vez mais vai para o banco e fica escravo e desencarna e não leva nada. Pessoa que é muito ligada na matéria é extremamente infeliz. Concentra, onde está teu tesouro, está teu coração. O Cristo disse isso. Então, às vezes, a pessoa fica tão ligada na matéria, esquece o resto. Se perdeu, caminha para frente, vai buscar outros caminhos. Algum tempo atrás, um rapaz foi no meu consultório, ele avalizou um amigo. Acho que um companheiro, porque amigo não faz o que a criatura fez com ele. Mas vamos usar essa nômina. Ele avalizou o amigo. E o amigo não pagou a conta e ele teve que vender uma fazenda para sair daquela dívida. E ele foi no meu consultório muito depressivo, pensando em matar o amigo, e ele foi lá levado por uma outra pessoa. E eu disse, mas que vantagem você tem em matar o fulano? Primeiro que se você matar, ele não te paga mesmo, né? Porque morto não paga a dívida da gente. Deixe-o vivo, é a chance que você tem de receber a sua dívida. Doutor, mas é muito grande a dívida. Eu falei, sim, você me falou que você tem que vender uma fazenda. E você está pobre? Eu tenho outra fazenda. Pois então, trabalhe na outra fazenda. Porque se você mata essa criatura, o que vai acontecer? Seus filhos vão ficar órfãos, você vai para a cadeia, tua mulher vai ficar, entre aspas, viúva. Quando você sair de lá, você até arrumou outro, não é um bom negócio. Então, não faça isso. Acho que pelo amor à mulher ele me ouviu. Aí então ele mudou de ideia. Passado um tempo ele volta no consultório. Eu falei, e aí? Não, doutor, o que tirou da minha cabeça? Aqui não penso mais, aquela conversa foi boa, eu já cresci, já melhorei, já estou quase com outra fazenda e está tudo bem. Então, você ia fazer uma atitude, assumir uma posição muito complicada na sua vida, não vale a pena. Aliás, essas contendas não levam a nada. A gente tem que procurar não ser muito justo, procurando agir, vamos dizer assim, olho por olho, dente por dente, com as pessoas. Ele tem que procurar ser complacente, ser misericordioso. A proposta é essa, agir com misericórdia. Às vezes a pessoa não pagou porque a situação está difícil mesmo, não conseguiu, o que nós vamos fazer? Matar a pessoa? Não, pelo contrário, vamos compreender. E tem gente que às vezes fica pensando, mas você acha, ele avalizou, perdeu uma fazenda e vai ficar numa boa? Olha, quando a gente perde alguma coisa, das duas uma, nós adquirimos ilicitamente lá no passado, ou até nessa encarnação, e estamos devolvendo. Ótimo, não é nosso mesmo. E se nós estamos perdendo, mas indevidamente, Deus devolve para nós noutra época, para outro negócio bem feito, Deus vai devolver. Então não tem que esquentar a cabeça com isso. Continue trabalhando, fazendo o que você tem que fazer bem feito, e Deus se encarrega de lhe dar exatamente aquilo que você precisa. Mas tem pessoa que pensa até em vingar-se. Não é uma boa. Quando o Cristo contou uma história de que um homem chamou o seu devedor e disse assim, acerte comigo agora. Aquela criatura disse, não senhor, eu não posso, eu não tenho como acertar com o senhor. Não, então eu vou vender sua mulher, vender seus filhos, vender tudo, mas você vai pagar minha dívida. Não, senhor, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, eu não tenho condição. Aí aquele homem resolveu perdoar a dívida daquela outra criatura. Então tá bom, vai embora. Esse é o feliz da vida. Mas chegou lá na frente e encontrou um devedor dele. E ele disse assim, agora você vai me pagar a conta. Aquele outro homem, o outro devedor, disse para ele, mas como eu não posso lhe pagar, me perdoe, coisa e tal. Não perdoe coisa nenhuma. Você vai vender sua mulher, seus filhos, você vai me pagar a conta. E cobrou, e pegou o dinheiro e botou no bolso. Não teve nenhuma misericórdia. E aquele primeiro credor, sabendo disso, mandou chamar o seu devedor.
a quem ele havia perdoado. Vem aqui. Eu soube que você fez isso, coisa e tal. Pois então. Agora você vai me pagar regiamente aquilo que você me deve. Então a lei de Deus é mais ou menos assim. Se a gente agir com misericórdia para com os outros, Deus age com misericórdia para conosco. Mas se a gente for a ferro e fogo, olho por olho, já que temos muitos débitos adquiridos num passado remoto ou num passado breve, isso vai voltar e nós vamos devolver. Não tem como negociar com Deus. É uma lei. Sede misericordioso para obteres a misericórdia. Então essa questão de contenda, ficar brigando, não é uma boa. Porque aí a paz vai embora. Porque quando a gente começa a brigar, fica nervoso, fica com raiva, e vai indo, e acaba infartando e desencarnando. Domingos Braille é que fala, o que mata do coração é a raiva. Mais do que o colesterol que a gente come nas gordurinhas, né? É a raiva. Então raiva é muito complicado. Procura aliviar, dá uma desculpazinha e caminha para frente. Senão vai pagar um tributo muito caro. É o que acontece. A pessoa não aceita, gera um ressentimento e depois começa a reclamar. E quando a pessoa reclama, entra em depressão. É aí que vai fechar a equação. Porque enquanto está ressentido, mas não reclama, não tem problema, não entra em depressão. Mas para ela ficar ressentida e não reclamar, ela tem que agredir. Ela tem que devolver aquilo que lhe fora feito. Que não é uma boa. Acabei de dizer que não é bom vingar. Então como é que faz? Se não é bom vingar e não é bom reclamar, o que a gente faz? Deixa para lá. Está tudo certo. Entender que nós vivemos muitas experiências na carne, essa é mais uma, e que aquilo que nós estamos passando agora deve ser débito do passado. Nós estamos acertando uma dívida. Quem disse isso foi Jesus. É necessário que haja escândalo na terra para que se faça justiça. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Escândalo vem do verbo escandalizar, do grego, que significa fazer mal a alguém. Então eu poderia estar mudando o enunciado, dizendo, é necessário que alguém faça mal para alguém para que se faça justiça. Se nós estamos sendo justiçados é porque alguma coisa errada nós fizemos. Por isso nós estamos sendo justiçados. E aquela pessoa que foi a razão da nossa desdita, agora já assumiu um débito. Problema dela. A Joana de Anjos escreveu um livro muito bonito, chama Rumo à Felicidade, através do Divaldo Pereira Franco. E ela fala exatamente isso. Se a pessoa nos aborreceu, problema dela. Se a pessoa não correspondeu à nossa expectativa, problema dela. Se a pessoa nos magoou profundamente, problema dela. Qual que é o problema nosso? Continuar mentalizando coisas boas, envolvendo a criatura numa vibração positiva e desincumbindo-se dos seus deveres, do seu trabalho, das suas obrigações. E a lei divina vai coordenando tudo isso e vai nos dando uma paz interior, um equilíbrio cada vez maior, que é essa proposta que nós temos que ter, melhorar sempre. Nós estamos tão preocupados com o lado material e esquecendo do lado espiritual. Matéria fica, não vai para o outro lado. O lado espiritual, a essência, vai sempre conosco. Então nós precisamos nos trabalhar nesse sentido. E o Cristo ainda tem sido o escopo, o alvo a ser atingido, o parâmetro, o paradigma, Jesus. Ele sempre é aquela luz no nosso caminho que a gente tem que seguir para estarmos iluminados, justificar o nosso Pai, com a nossa proposta fraterna, está muito bem, sempre mantendo uma alegria, uma felicidade interior. Autocomiseração, piedade de si mesmo, é terrível. Ah, eu estou com dó de mim. Porque todo deprimido tem dó de si. Toda pessoa depressiva, a primeira coisa, tem dó de si. Ela reclama muito. Ah, porque tudo comigo. Tinha que ser comigo. Ah, essa vida é terrível. E começa a reclamar. Quem não quiser entrar em depressão, não reclame. Faça o jogo do contente. Sempre tem a segunda face da moeda. Se a gente olhar para um lado, a gente vê o lado negativo. Mas se a gente olhar pelo outro lado, tem o lado positivo. Qualquer situação. Estou doente.
Ah, estou doente, meu Deus. Mas tem um convênio médico, está em São José do Rio Preto, tem uma assistência médica, pode ser socorrido num pronto atendimento, mas está sendo atendido. Que bom. Tem gente lá no Mato Grosso ou no Amazonas que agora está morrendo por falta de uma assistência médica. Aí está aquele calor, esse calor de Rio Preto é terrível. Olha, é muito melhor o calor de Rio Preto do que o frio do Alasca. Mas tem pessoa que reclama e gosta de reclamar. Reclama porque está chovendo. Agora, um amigo meu, Chico Aguinaldo, ainda bem que a chuva parou, né? Eu não posso dizer isso, eu gostando de chuva, né? Não, agora está esse tempo bonito, né? Eu não sei o que é tempo bonito, se é sol ou se é de chuva, né? Acho que todo tempo é muito bonito. Cada um atende uma determinada situação. Mas agora, né, choveu, ele falou, tá vendo? Já vai começar a chover tudo de novo. Eu falei, não, rapaz, alegre-se com a chuva. Está começando a esquentar um pouco, vem a chuvinha para dar uma quebrada, como hoje, então uma temperatura até agradável. Então, a pessoa reclama porque chove, reclama porque está calor, reclama porque está sem emprego, reclama porque o patrão está exigindo muito, reclama de tudo. Mulher fica dentro de casa, como reclama do serviço doméstico, né? Mas fazer o quê? O serviço doméstico tem que fazer, alguém tem que fazer, mas faça com alegria, né? Mãe gosta de ser mãe, não gosta? Você não gosta de ser mãe? Aí bota os moleques, não aguenta esses moleques. Mas como você que ser mãe colocou os moleques, não aguenta os moleques? Que bom, né? Que bom que tem filhos, que bom. Ah, mas filho dá trabalho. Não, tudo dá trabalho. O que não dá trabalho? Tudo dá trabalho. Mas a pessoa quer reclamar porque o filho dá trabalho. Não, lógico que dá, que bom. A gente aprende com ele, né? Cresce, aumenta os méritos espirituais. Porque mãe realmente tem um mérito de cuidar da prole que nem sabe, a Joana de Anjos que fala isso, nem sabe o mérito que a mãe tem. Depois que desencarnar e chegar lá de cima, lá em cima, é que ela vai saber o que é que ela tem de mérito. Porque mãe é um ser diferenciado. Mas não, ao invés de falar, não, eu sou mãe, eu estou cuidando dessa molecada, vou botar os neguinhos no eixo, graças a Deus eu estou aqui, tem a doutrina, tem entendimento, tem o meu marido que me dá o respaldo, e dá para a gente tocar o barco, que bom que eu sou mãe dessa prole toda. Mas fala assim, não, moleque, mãe, essa meu chinelo, moleque, eu não aguento você. Aí faz outra reclamação. Então vamos parar de reclamar. Vamos nos alegrar. Deixar de reclamar, porque senão entra em depressão. E eu quero finalizar dizendo que nós todos fomos talhados para a felicidade. A perfeição. É infeliz? Por que quer ser infeliz? Ah, mas eu estou doente. Ué, está doente. Doença ensina, mas tem cura, vai buscar. Ah, mas a minha doença não tem cura, eu vou desencarnar. Bom para você, vai desencarnar, chegar do outro lado. É lógico. Lógico, vou chegar do lado de lá, vamos encontrar com o anjo da guarda. Vocês pararam para pensar em encontrar com o anjo da guarda da gente do lado de lá? Às vezes os avós, né? Os pais, os parentes, aqueles amigos que nós adquirimos lá no passado. Porque os inimigos estão tudo dentro de casa, viu? A gente acha que em casa está aquela turma do amor, né? Nossa, é um amor eterno dentro de casa. Coisa nenhuma. Ali estão os débitos. É ali que nós temos que acertar as arestas. É o cadinho da reparação para dentro de casa. É ali que nós temos que nos ajustar. E amar mesmo, de verdade. Porque a pessoa, não sou obrigado a aguentar essa criatura. Obrigado até que não é, mas que você vai ficar grudado com ela a vida inteira, vai. Trate de melhorá-la, porque lá na frente ela virá conforme você fizer ela agora. É assim que acontece. Porque tem muita gente que dá vamos dizer assim, chega para lá e diz, nunca mais, até daqui a pouco. Aí volta. Se desencarnar, como a gente liga pela mente, né, tudo por sintonia vibratória, e geralmente vincula com esse que a gente mais odeia, né? Então, do lado de lá, quando pensa aquele ódio, já, liga.
E dali para frente começa todo o processo reencarnatório. Porque gente, quando nasce, a gente já está nascendo para morrer. E quando desencarna, já está desencarnando para nascer de novo. É a sequência natural. E é assim que a gente evolui. E é assim que as coisas acontecem. Então a proposta é viver bem. E fazer sempre algumas coisas boas. Porque o Francisco de Assis, ele deixou um legado para nós. Não dá para dizer o que o Francisco de Assis deixou para nós. É muita coisa. Mas ele deixou uma frase lapidar. É dando que se recebe. Matemático isso, é universal. Não depende de ser católico, evangélico, espírita. É para todo mundo. Dando é que se recebe. Então vamos dar tudo que nós pudermos de bom. Para nós recebermos tudo que nós pudermos de bom. O dia que a humanidade entender isso, paraíso na terra. Estou dizendo paraíso aqui, ó, na terra. Mas se não entender, vai viver um inferno aqui e lá em cima no céu, entre aspas. Vamos fazer o bem. E sempre a espiritualidade está nos aconchegando, nos dando respaldo, nos dando força, nos ajudando. Sempre nos motivando a buscar essa perfeição e essa felicidade. Tem um poema muito bonito e que diz assim: quando, nas horas do mais íntimo desgosto, o desalento invadir-te a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele capaz de sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno de ti a incompreensão recrudesce, vem a mim. Eu sou a luz, onde se aclara a beleza de tuas intenções e a beleza dos teus sentimentos. Quando inclementes te açoitar os vendavais da sorte, e não tiveres onde reclinar a cabeça, grita-me. Eu sou o refúgio onde encontrarás guarida para o teu corpo, tranquilidade para a tua alma. Quando se te extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida, e te achares na iminência de desfalecer, solicita-me. Eu sou a força capaz de afastar todos os percalços do teu caminho. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de manter a serenidade do espírito, solicita-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trances mais dolorosos e triunfar nos momentos mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor, e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos do caminho, chama-me. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as feridas, minorizando os teus padecimentos. Quando o mundo te iludir com as suas promessas falazes, e ninguém mais inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade capaz de corresponder à franqueza de tuas atitudes e excelsitudes de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem a alma e tudo em volta te trouxer aborrecimento, grita-me. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz ver as belezas do teu mundo interior. Quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te achares no auge do desespero, clama por mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a reconhecer-te as faltas, experimentares a dureza do coração humano, grita-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até mesmo das tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, solicita-me. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e reabilita o teu espírito para a conquista da felicidade. Quando já não mais provares a sublimidade de uma afeição sincera, e experimentares a dureza do coração humano, invoca-me. Eu sou a renúncia que te faz esquecer a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao jovem que espera e o velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Eu me chamo amor, remédio para todos os males que te assolam a alma
Estenda-me, pois, as tuas mãos, ó alma, filha de minha alma, e eu te conduzirei. Uma sequência de êxtases e deslumbramentos, a serenas mansões do infinito, sob a luz da eternidade. Se quiseres saber quem sou, eu sou teu anjo guardião, Jesus teu irmão, Deus teu Pai. Muita paz.